Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Vamos cantar um louvor para o canal da palavra hoje, 45 da harpa cristã. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus meu bom Senhor. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Um abrigo sempre perto para todo pecador. Um refúgio sempre aberto, é Jesus meu Salvador. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, é Jesus meu Salvador. Aleluia. Doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus meu Salvador. Amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, firme, secular, infalível, imutável, quem nos poderá tirar? Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O Cordeiro imaculado, que seu sangue derramou, meus pecados expiando, a minha alma resgatou. Oh, minha amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Vamos para a palavra do Senhor, que é Lucas 6, aleluia, glória a Deus. Lucas 6, 27. Lucas 5, 27. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete, e Jesus e sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus.
Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, chamando e fazendo teu querer, tua vontade, chamando os doentes, chamando os pecadores, Pai. Pai, para a tua presença. Vem enviar, Senhor, esta palavra aos pecadores, aos, meu Pai, necessitados, aos enfermos, para que sejam curados, para que sejam libertos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aqui, Jesus chegou e chamou Levi. E Levi era um pecador. E aí, queriam julgar Jesus, né? Por estar juntamente com eles, pecadores. Olha aí o santinho. Olha aí o que não peca, olha aí o que não erra, olha aí o que não falha, sentando junto com quem é pecador, junto com facção, junto com isso, junto com aquilo, junto com aquilo outro, junto com o fofoqueiro, junto com isso, junto com aquilo outro. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele chama. E quem quer ir, vai. Mas se quer ir com Jesus, tem que deixar tudo que não é do agrado de Jesus. Porque Jesus chamou ele e ele não permaneceu fazendo o que ele fazia. Jesus chamou ele e ele deixou tudo para trás. E foi por amor a Jesus. Porque naquele dia que Jesus chamou ele sentiu, do jeito que eu tô, não dá para ficar. Do jeito que eu sou agora, Jesus não agrada. Mas tem que ver para fazer o querer e a vontade do Senhor. É isso que tem que estar no nosso coração. Assim que o Senhor nos chama, temos que ir, porque nós sabemos agora que nós estávamos no pecado, que nós era doente e que indo com Jesus agora nós vamos ser libertos. Os que eram cativos vai ser libertos. Que andava com espíritos imundos do fracasso e todos os tipos de legiões vai estar liberto. Porque vai estar andando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai estar andando com o que cura, com o que limpa. Vai estar andando com quem liberta. Vai estar andando com quem transforma. Com quem dá livramento. No deitar, no levantar, no dia a dia, nos afazeres, no meio da rua. Vai estar com quem pode resolver. Mas para ter a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, nós temos que fazer para Ele permanecer conosco. Nós temos que deixar tudo que não é do querer e da vontade dEle. As brincadeiras que não levam a nada. A fofoca, a mentira, a vícios que não leva a nada. A prostituição, a enganação que não leva a nada. Que só traz peso. Que só traz angústia. Que só traz decepção.
Jesus chamou, ele podia muito bem não ir. Mas ele reconheceu que Jesus é o caminho e a verdade, ele é a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E se ele é comigo, nada pode me impedir. Levi não foi bobo, não. Levi preferiu ser discípulo de Jesus do que ficar ganhando rios de dinheiro. O dinheiro não pode nos salvar. O dinheiro não pode curar. O dinheiro não pode libertar, não pode transformar, não pode saciar a sede. E Jesus é o caminho. E Jesus mata a sede. Jesus é pão da vida. E nem só de pão vive o homem. Eu posso ter o pão, ter dinheiro e comprar o pão que não me sacia. Eu posso ter dinheiro e comprar água que não sacia minha sede. Que não acalma minha aflição. O dinheiro não traz liberdade, não traz calma. Não traz felicidade. Traz o necessário nessa terra, mas não traz o espiritual. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, oh glória. Levi não foi bobo de deixar a presença de Jesus por causa de falar histórias de amigos. Por causa de mesa. Preferiu a presença de Jesus do que milhares na sua mesa. Ele preferiu fazer ali um banquete para despedir do amigo do que despedir de Jesus. Não despede de Jesus falando que hoje é o último dia que você vai adorar Ele na casa do Senhor, que você vai adorar Ele na rua, lavando uma vasilha, limpando uma casa, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não despeça de Jesus falando que não vai pregar mais, que não vai orar mais, que não vai jejuar mais, que não vai fazer campanha. Não despeça de Jesus. Porque Levi é exemplo para mim, é exemplo para você, é exemplo para todos nós. Ele deixou tudo para seguir Jesus. Será que nós temos deixado tudo que é da carne? Será que nós temos deixado tudo que é mundano para servir a Jesus e não o mundo? Será que nós temos feito para agradar a nós ou para agradar a Jesus? Porque o que mais está acontecendo nessa terra e dentro das igrejas é agradar uns aos outros, é agradar o pastor, é agradar a pastora, é agradar o irmão, é agradar a irmã, menos agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E não é assim. Nós não temos que agradar a nós mesmos, nem a ninguém da igreja. Nós temos que agradar é o nosso Deus. Nós temos que pregar, é o que Deus quer que nós pregue. Nós temos que orar, interceder como Deus quer que nós oremos, que nós intercedemos, confiamos e perseveramos como Deus quer que nós perseveremos. Aleluia, glória a Deus. Então temos que deixar tudo. Nós temos que deixar Jesus maravilhado, vivendo em santidade. Nós temos que demonstrar fé em Jesus, deixando as coisas mundanas para trás. Porque Jesus, ele não chega atrasado. Jesus chega para ressuscitar. Jesus chega para libertar. Jesus chega para transformar. Jesus chega para mudar a história. Jesus chega para fazer a diferença na nossa vida. O que adianta nós aceitar Jesus e não chegar diferente como nós aceitamos?
Porque quando nós aceitamos, ela é de uma forma. Depois nós temos que ser diferente. Quando Jesus é presente na nossa vida, tem o brilho do Espírito Santo. Quando nós temos a presença de Deus, é reconhecido por onde nós passamos. Aquele é servo, aquele é serva de Deus, porque é diferente. É diferente no andar, é diferente no falar, é diferente no ver, é diferente no ouvir. Aleluia, glória a Deus. Tem o brilho do Espírito Santo, tem a presença. E a presença incomoda. A presença restaura. A presença de Deus faz ter testemunhos para contar. Aleluia, glória a Deus. Então ouve o Senhor que vai ter livramento na sua família. Porque o Jesus que nós servimos tem autoridade e Ele está aqui. Ele está aí presente na tua casa, presente no teu lar. E como Jesus chegou e ressuscitou Lázaro, Jesus ainda chega e ressuscita. Quando Jesus é presente na nossa vida, Ele ressuscita através de nós. Ele faz paralítico andar, Ele faz surdo ouvir, faz cego enxergar, faz mudo falar. Se você não crê, então por que busca os dons? Se você não crê, então por que jejum? Se você não crê, então por que não muda? Se crê, por que não muda? Se crê, por que não se liberta? Enquanto não se libertar do próprio eu, do próprio querer, das próprias vontades, das práticas mundanas, no vestir mundano, no fazer mundano, não vai libertar outras pessoas, não pode profetizar para outras pessoas. Só profetiza para outra pessoa quem é liberto, quem é curado, quem é curada, quem é liberta, quem é transformada. Que pode profetizar na vida de outra pessoa, porque é libertos para libertar, curados para curar. E quando nós não somos curados, por que nós vamos orar para curar? Porque nós vamos orar para libertar, para transformar, se nós mesmos ainda não foi transformados. Porque não enxerga o próprio eu. Porque não enxerga o que fala. Porque não enxerga como vê, como ora, como tem fé, como acredita. Se não acredita no que os outros, nos testemunhos que os outros contam. Será que é verdade que aconteceu isso com ele mesmo? Com ela mesmo? Se não acredita, por que prega então? Por que ora então? Por que faz campanha? Por que jejuma? Se não acredita no testemunho do outro, da outra pessoa. Aleluia. Deus continua fazendo milagres e maravilhas, porque nada é impossível para nosso Deus, então não despreze o poder de Deus. Não despreza o amor de Deus. Não despreza a morte de cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouve esta palavra e larga tudo que não agrada a Jesus, como Levi fez. Ele deixou tudo e seguiu Jesus, foi discípulo de Jesus. Será que nós não temos largado nada para servir Jesus? Não é pelas metades, não. Até quando não vai ouvir? Até quando vai rejeitar Jesus? Até quando vai rejeitar o que Jesus tem dito? Até quando? Até quando vai fazer a vontade do inimigo, do opositor? Fazendo só o que você pensa, o que você imagina e quer. Justificando no teu próprio querer, na tua própria vaidade. Se sujeitando. Não querendo entrar no céu por causa de vaidade. Você não quer entrar no céu por causa de pecado que você continua pecando. Não acreditando que é verdade que Jesus não está e não se agrada de coisas materiais desse mundo. Pendurado aqui ó, na sua orelha. Aleluia, glória a Deus. Pendurado aqui ó, falando que é serva de Deus.
trem no nariz, trem na sobrancelha, sangue de Jesus tem poder. Para de imitar o mundo. Veio do mundo acima, não pode ficar assim não. Se quer ter a presença de Jesus, tem que deixar tudo. Tem que abandonar tudo que não foi feito por Deus. Dizendo que é servo e serva do Senhor, fazendo as coisas do mundo. Está andando na sombra sim da cruz. Querendo sombra e água fresca e tudo na mão. Mas não quer abandonar as práticas mundanas. Não quer abandonar o que é do mundo. Fica carregando bagagem. Coisas que não agradam o Senhor. Veio, mas não permaneça. Porque Jesus adora o pecador. Ele ama um pecador. Mas não ama ele continuar pecando. Ele não ama o pecado. Então não continua pecando. Veio para os caminhos do Senhor. Continua no caminho do Senhor. Porque se fosse para vir para o caminho do Senhor, para continuar no caminho lá, então não adianta. O nome é apagado do livro da vida. Sabe por que o nome é apagado do livro da vida? Porque não andou no estreito. Sabe por que o nome foi apagado no livro da vida? Porque prefere mais estar no caminho largo. Porque prefere mais estar em cima do muro. Para de ficar em cima do muro. Será que é verdade? Será que é pecado? Será que isso que eu vivo é pecado? Será que isso que eu vivo não agrada a Deus? Para de ficar em cima do muro. Ouve a voz do Espírito Santo como eu ouvi. Porque ele me mostrou. Ele falou para mim, se eu mexesse no meu cabelo, passasse alisante, meu cabelo ia quebrar, e quebrou. E eu ia me arrepender, eu me arrependi. Depois que eu fiz, me deu uma amargura no coração, um entristecimento, e depois comprovei o meu cabelo quebrando na minha mão. E a angústia veio. Para depois, na próxima lavada do cabelo, o cabelo cair. Entendeu? Não foi depois que o cabelo quebrou que eu fiquei angustiada, não. Foi antes, foi no dia que eu fiz. E não foi em qualquer alisante, não. Foi alisante bom. Não é alisantinho que você compra ali no mercado, aqueles que você passa e já vai quebrando o cabelo. Não é esses, não. Já tinha uns 3 anos que eu não passava nada no meu cabelo. E antes o Senhor falou comigo, eu falei assim, deve ser só pintura. Isso é outra coisa aqui que eu quero fazer, que eu queria pintar e passar progressiva. Progressiva não é forte, porque eu não queria deixar o meu cabelo lisinho. Era só para passar para ajudar no desembaraçar. Não era para o cabelo ficar liso, totalmente liso. E o meu cabelo quebrou. Ficou tipo uma franja aqui. Mas antes veio o arrependimento no mesmo dia que eu fiz. Eu senti uma angústia que eu chorava e falava assim, Deus, o porquê dessa angústia? Não deixa ser nada de ruim acontecer com os meus filhos nem com a minha família. Mas aquela angústia era por causa que eu tinha passado aquele produto no cabelo. Porque antes eu tinha falado para Deus, me responde, Deus, me responde, Deus, me responde, Deus. Tá chegando tal dia que eu quero pintar, tá chegando tal dia que eu quero fazer progressiva. Se for pecado, o Senhor fala comigo. E o Senhor falou, e eu achei, falei assim, veio na minha cabeça, olha como Satanás é. Deve ser só pintura. Relaxamento não tem nada a ver, não. Todo mundo lá da sua igreja faz. Faz que o cabelo fica lisinho, toda vez que lava o cabelo sai chuveiro liso. É pecado não, o seu vai só ajudar, facilitar, pentear, vai continuar cacheado e blá blá blá. Eu falei, Deus, tá, eu não vou pintar não, mas eu vou, passar uma progressiva. Passou a progressiva no meu cabelo. Pra quê? Depois o meu cabelo veio quebrar. E eu falei, nunca mais. E já tem mais 4 anos. Nunca mais passei. Nem progressiva e nem pintei, porque o meu Deus, sempre que eu falo com ele, me responde. Falou que se eu fizesse o que eu queria fazer, eu iria me arrepender. E eu me arrependi.
Então não se arrependa do que Deus está falando hoje. Não se arrependa do que Deus tem dito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos te agradecendo mais uma vez pela tua presença, pela força, pelo ânimo, pelo vigor. Senhor, por nos livrar das distrações, por nos livrar de todo o mal, por nos livrar e nos guardar da seta, dos dardos inflamáveis, das flechas malignas, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Os laços armados, arquitetados, meu Pai, em nome de Jesus, quebra o arco e corta a lança, quebra os carros no fogo. As armadilhas do inimigo vai desfazendo agora na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, em todos os meus familiares, nos de perto e nos de longe. Em nome de Jesus, chega aí na casa deste irmão, chega aí na casa desta irmã, na família dela, na família dele. Em nome de Jesus, dá livramento aos meus e aos deles, meu Pai. Abençoa o pastor, a pastora, Senhor. Abençoa todos os pastores, todas as pastoras de todas as congregações. É o que te pedimos nesta hora e neste momento. Visita todos deste canal. Visita todos que assistiram este vídeo. Em nome de Jesus, seja liberto e seja transformados e tenha livramentos. No nome santo do sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem vitória. O sangue de Jesus livre e guarda este irmão, esta irmã e os familiares a quem eles buscam. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. A paz e a paz do Senhor. Amém.